Olá, eu sou Vanessa Vieira e este é o Assunto é Gestão, transmitido pela Rádio Universitária 95,9 FM e pela TV Universitária Canal 2.1. O Assunto é Gestão é um programa que apresenta as ações desenvolvidas por quem faz a Universidade Federal de Roraima. E hoje vamos falar sobre o vestibular indígena da UFRR, que está com inscrições abertas até o dia 25 de fevereiro. E para trazer detalhes sobre esse processo seletivo, nós recebemos a professora Mariana Cunha, do curso de Licenciatura Intercultural do Instituto Insiquirã e também da Comissão de Orientação e Divulgação do Processo Seletivo. Professora, muito bem-vinda ao Assunto é Gestão e muito obrigada pela disponibilidade. Bom dia a todos. Nós que agradecemos, em nome do Instituto, pela oportunidade. Professora, o vestibular indígena ele é destinado ao ingresso de quais cursos da Universidade Federal de Roraima, especificamente do Instituto Insiquirã? Certo. Nós estamos com 140 vagas abertas para 3 cursos que funcionam especificamente no Instituto Insiquirã. São os cursos de licenciatura intercultural com 60 vagas, gestão territorial indígena com 40 vagas, gestão em saúde coletiva com 40 vagas também. Isso. E o curso de licenciatura intercultural, especificamente, ele tem mais uma subdivisão ainda, né? Tem mais uma separação ali de vagas. Como é que funciona essa separação das vagas no curso de licenciatura intercultural, da qual a senhora é uma das professoras também? Sim. Certo. O curso, na verdade, de licenciatura intercultural, ele já é reconhecido no MEC como 3 cursos. Ciências da natureza, que habilita e forma professores para atuar nas áreas de ciências, biologia, química, física, nas escolas indígenas. O curso de ciências sociais habilita professores para atuar na sociologia, filosofia, antropologia, história, geografia, para atuar nesse currículo nas comunidades indígenas, assim como de comunicação e arte, a parte de literatura, língua portuguesa, arte, cultura dos povos indígenas dentro das comunidades. Então, essa divisão, na verdade, são 3 cursos, mas ainda a gente chama de habilitação. E cada um desses 3 cursos tem 20 vagas. Entendi. E a quem é destinado esse processo seletivo? Ou seja, quem pode concorrer a essas 140 vagas que estão sendo disponibilizadas agora nesse processo seletivo? Todo e qualquer povo indígena, etnia, que pode ser do estado ou não. Inclusive, a gente tem uma procura muito grande fora do estado. Povo Mura do Amazonas, o povo do Alto Rio Negro, Tocantins. Então, assim, tem sido muito bem divulgado e muito procurado o nosso vestibular, porque a universidade ela cumpre o papel social dela com os povos indígenas, né? Trazendo formação, fazendo com que nós, indígenas, tenhamos oportunidade de cursar um nível superior. Então, toda e qualquer pessoa que se identifica como indígena, que se autodeclara indígena, que mora na cidade, que mora nas comunidades, que mora em vilas, que mora em qualquer lugar, mas se autodeclara indígena, pode concorrer a uma vaga nesse vestibular. Mas esse processo seletivo ele é exclusivamente para indígenas? Exclusivamente, mas o curso de gestão em saúde coletiva tem 2 vagas extras que são para não indígenas, mas que atuam há muito tempo dentro da formação ou apoio às comunidades indígenas. Entendi. Então, o processo seletivo não é exclusivamente para os povos indígenas, mas tem 2 vaguinhas ali, né, no curso de gestão em saúde coletiva indígena que podem ser, enfim, pessoas não indígenas podem tentar também. E dentro dessas vagas, né, que são exclusivas para as pessoas indígenas, tem reserva legal de vagas para pessoas com deficiência, para pessoas, para indígenas que concluíram o ensino médio em escola pública? Como é que funciona? Tem sim, tem toda uma categoria, né, porque isso é importante, né, porque tem pessoas que moram na cidade, têm uma condição, digamos, melhor, ou têm acesso melhor à própria formação aqui na cidade, mas são indígenas, por algum motivo vieram morar na cidade com seus pais. Tem uma renda melhor, porque seus pais podem trabalhar, ter um emprego fixo, mas tem aquelas pessoas que moram na comunidade que trabalham de roça, que têm o seu sustento vindo da terra mesmo. Então, nós precisamos dividir, né, e a legislação pede que façamos isso, além das pessoas portadoras de necessidade também, que precisa ter essa reserva de vaga. Algo similar ao que acontece no vestibular,
né, da Universidade Vestibular Integral, né, que tem essa reserva legal de vagas para pessoas com deficiência, para pessoas oriundas de escola pública, né, algo semelhante que acontece. Exatamente. E, professora Mariana, como é que é feita a inscrição, né? O indígena que está nos acompanhando agora aqui no programa Assunto Gestão está interessado em fazer um dos cursos que o Instituto Insiquirã oferece. Como é que ele pode fazer a inscrição e como é que funciona esse processo seletivo? Pronto. O processo todo de inscrição, ele é online. Então, tem que acessar a página da CPV, da universidade, da CPV, realizar suas inscrições lá. Primeiro, você precisa ter documentos que são os documentos básicos necessários, né? O seu RG, CPF, preencher a ficha lá de inscrição online. Posteriormente, você tem que anexar os arquivos que são pedidos no edital, como o histórico escolar. Eu gostaria de ressaltar sobre o histórico escolar, porque tem muitas pessoas procurando que querem se inscrever apenas com a declaração. Isso não é possível. Possível até é, mas na hora de você ser avaliado, não vai ser possível, porque o histórico é um dos critérios que se leva em consideração para a avaliação, a nota do histórico escolar. Então, é o histórico escolar, uma carta de intenção. O que é essa carta de intenção? Você vai falar o que é que você pretende, por que você gostaria de cursar um nível superior, qual é a importância disso para você, para a sua comunidade, para os povos indígenas de uma forma geral. E também um currículo comprovado. Esse currículo comprovado também, nós estamos recebendo muitas dúvidas, porque o candidato ele só coloca lá que cursou ou então que fez uma capacitação, participou de uma assembleia, mas não coloca o comprovante. Então, esse currículo comprovado, ele precisa ter o comprovante, a declaração, o certificado de todas as ações que ele pontuou lá no currículo. Que tipo de ações, né, de cursos, oficinas, o pretendente pode colocar nesse currículo comprovado? Participar de assembleias, como a senhora comentou, assembleias indígenas? Também, né, porque a gente prioriza muito a dinâmica das comunidades e das terras indígenas. E isso tem muito valor para nós. Então, assim, a primeira formação nossa nas terras indígenas é esse movimento social. Nós temos que estar muito bem embasados, saber dos nossos direitos, dos nossos deveres e também nos capacitar com outros conhecimentos. Por isso que a importância da universidade, de vir estudar na universidade. Você pode ter cursos, por exemplo, que a CESAI, ou o próprio Instituto, ou a própria Universidade Federal de Roraima fez uma capacitação numa escola indígena. Você pode ter participado de assembleia, você pode ter um curso de informática. Então, assim, são variados. No edital tem lá a pontuação, que a cada um desses cursos, ou publicação, por exemplo, é comum. Claro que a gente entende que alunos recentemente saídos do ensino médio dificilmente você vai ter, né? É um pouco mais complicado, mas tem sempre um ou outro que produziu algum material didático, material audiovisual, uma música, por exemplo. Tudo isso é valorizado para que ele possa inserir no currículo dele. A gente está falando aqui, né, de análise do histórico escolar, análise do currículo comprovado com as devidas comprovações, declarações. Você também comentou da carta de intenções. Então, esse vestibular indígena, ele é diferente do que a gente está acostumado, né, do vestibular integral da universidade, que é feito uma prova, né? Esse vestibular ele é mais uma questão de análise do que o indígena já produziu, do que ele já tem de conhecimento. É isso? Isso. Mas esse é um diferencial de 2025. Por quê? Em todos esses últimos anos, desde quando iniciou-se o Instituto, a princípio, lá nos 2023, 2022, mais ou menos, mas 2023, era um pouco assim, uma carta de intenção, uma redação, era um processo seletivo diferenciado. No entanto, depois de passar dos anos, houveram provas, ainda até hoje, ainda pelo PICEI, tem as provas objetivas. Sim. No modelo tradicional, que é da universidade ou das universidades. Só que a gente percebe que, por estarmos em condições distintas, por exemplo, da cidade, onde uma escola tem toda uma estrutura, onde tem internet, onde tem energia, isso, na maioria das nossas comunidades, não tem. Então, assim, não dá para você equilibrar isso. Então, buscamos uma forma de fazer com que o indígena que está lá numa comunidade que não tem internet, que não tem energia, tem um ensino que, digamos assim, não é
boa qualidade, porque assim não dá para a gente também estabelecer um critério o que é boa qualidade, né? Porque é diferente do que tá na cidade, né? De estrutura, de uma série de coisas. Às vezes nem professor chega nessa comunidade, então você não tem aula de química, você não tem aula de física. Outro professor que nem tem formação pode assumir isso para que ele não perca o ano letivo. Então, assim, buscamos uma forma de equilibrar isso, que seria um processo simplificado, né? A reitoria, né, nos apoiou, o professor Geraldo, né, nosso reitor, nos apoiou nesse processo. Nós conseguimos fazer com que esse processo hoje seja mais simplificado da melhor forma possível para que os parentes que estão nas comunidades possam acessar a universidade. Perfeito. Então, só para reforçar que a inscrição é feita pelo site da Universidade da CPV, especificamente, cpv.ufrr.br/seletivo, que é o site da Comissão Permanente de Vestibular. E, professora, para se inscrever, tem algum tipo de taxa de inscrição? Tem que pagar para se inscrever ou não? É isento? Pronto, esse é o diferencial também desse ano, né? Nós conseguimos a isenção total para todos os candidatos que queiram se inscrever. Então, anteriormente tinha uma taxa, aí você pode imaginar, né? Essa taxa era para um aluno oriundo do ensino médio que não tem um pai que trabalha, que recebe apenas uma Bolsa Família, que era muito pesado. Sim. E aí você teria que vir também na cidade, fazer a prova. Então, se você colocar numa balança aí um candidato oriundo do Iramutã, ele gastava muito mais de R$300 para vir fazer essa prova, para pagar a taxa de inscrição. Então, nesse momento, a universidade está oportunizando todo e qualquer candidato indígena que queira prestar o vestibular, que queira ingressar no ensino superior, e estamos convidando que vocês se inscrevam. Então, é oportunidade. E como é que está a procura pelas inscrições? As inscrições já foram abertas há alguns dias, né? Ainda tem até o dia 25, tem alguns dias, aí, quase 2 semanas, para os indígenas se procurarem, se informarem, assistirem o assunto da gestão, né? Que com a professora Mariana explicando aqui os assuntos. Como é que está a procura pelas inscrições pelo vestibular indígena? Olha, está bem gratificante. Nós temos um número de inscritos já bem grande, né? A procura. Temos feito ações, então tem 2 linhas de frente. Inclusive, 2 equipes chegaram das comunidades indígenas ontem à noite, não é? Fazendo essa divulgação e também a inscrição, porque nós sabemos que a internet nas comunidades não funciona como nós gostaríamos. Na cidade já é difícil, exato, né? E aí foi todo um esforço dos professores do Insiquirã, para poder atingir esse público lá na ponta mesmo, né? Com o apoio da universidade, da prefeitura universitária. E, assim, tem sido muito gratificante. Outra rota de divulgação é aqui nas organizações indígenas na cidade mesmo. Nós sabemos que há um número muito grande de indígenas nas escolas, né, mais afastadas do centro da cidade. Então, tem locais, por exemplo, como Nova Cidade, como Silvio Botelho, Cauamé, Caranã, que tem uma concentração maior de populações indígenas nesses locais. Então, assim, as equipes estão saindo para esses locais para poder fazer a orientação e até mesmo a inscrição para ajudar. E eu tenho recebido dia e noite no meu celular, né, pedido de ajuda para poder realizar a inscrição. Então, a gente tem todos uns cards de orientação. Se não der certo, a pessoa vai, entra em contato conosco, nós orientamos, às vezes a internet, às vezes demora mesmo, como a gente está falando, a internet na cidade também já não ajuda, né? Imagina nas comunidades. Então, o Instituto tem feito esse papel de divulgação, de orientação. No próprio Instituto mesmo tem um laboratório de informática, tem bolsista à disposição para quem estiver na cidade, puder comparecer, se tiver dúvidas, né, de como inserir esses documentos, transformar em PDF, que nem todo mundo sabe transformar vários documentos em PDF em um só. Então, assim, tudo isso nós estamos orientando. Professora, antes de encerrar aqui o nosso primeiro bloco, só mais uma questão em relação à carta de intenção. Ela deve ser feita manuscrito, pode ser digitada, deve ser feita em qual língua? Bem, você pode fazer tanto manuscrita como digitada e pode escolher a tua língua correspondente, porque você é bom naquilo que você faz, não é? Então, isso está aberto, fica a critério do candidato. Ah, que interessante. Nós estamos conversando com a professora Mariana Cunha, do Instituto Insiquirã. Errei aqui. Estamos falando sobre o vestibular indígena, que está com inscrições abertas até o dia 25 de fevereiro. E se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece na Universidade Federal de Roraima, é só acessar o nosso portal
Nós também estamos nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, no X, o antigo Twitter, e no YouTube. É só pesquisar por @UFRROficial. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. (95,9) A Universidade Federal de Roraima, ligada em você. Volta com o programa O Assunto é Gestão, transmitido pela Rádio Universitária 95,9 FM e pela TV Universitária Canal 2.1. Hoje estamos falando sobre o vestibular indígena da Universidade Federal de Roraima e a nossa convidada é a professora Mariana Cunha, do curso de Licenciatura Intercultural do Instituto Insiquirã, que também é membro da Comissão de Orientação e Divulgação do Vestibular. Professora, já que a senhora é do curso de Licenciatura Intercultural, gostaria que a senhora comentasse um pouquinho mais qual é o perfil do aluno desse curso especificamente. Bem, nós tínhamos um perfil anteriormente. Esse ano de 2025 é um ano decisivo para nós, né? Então, muitas mudanças aconteceram, inclusive o próprio perfil também do ingressante no curso de licenciatura. Antes, o curso era especificamente para formar professores que já estavam atuando nas escolas indígenas. No entanto, já se passaram praticamente 23 anos, uma média aí de que a gente vem formando professores. E nesse vestibular nós abrimos hoje para todos os alunos de ensino médio, pessoas que queiram ingressar na carreira de professor, que têm interesse e tenham um certo perfil também, né, que venha fazer a inscrição no curso de licenciatura intercultural. Então, ele vai abranger muito mais pessoas, né, vai dar oportunidade para muito mais pessoas que queiram também seguir essa carreira na docência. Perfeito. Em relação ao curso de Gestão Territorial Indígena, também qual o perfil esperado para esse acadêmico? Como o nome já diz, então, a gestão territorial, né? Sabemos que após a demarcação, homologação das terras indígenas, nós precisamos de pessoas para cuidar desses locais, desses lugares, desses étnicos territórios. Então, esse curso ele foi demandado pelo movimento indígena também, para que forme pessoas que conheçam essa realidade, conheçam suas terras e venham trabalhar a questão social, a questão econômica, a infraestrutura, ambiental, a gestão de uma forma geral desses territórios indígenas. E ele é voltado para que pessoas? Então, uma liderança indígena pode fazer esse tipo de curso? É interessante ter essa graduação? Também, mas também para os egressos do ensino médio, que se formam liderança no movimento indígena, mas que tenham uma outra capacitação também dentro da universidade. Então, as pessoas que já vêm atuando no movimento, porque a formação no movimento indígena ela é desde criança. Então, sim, os filhos acompanham seus pais nos movimentos, nas assembleias, nas barreiras, em todos os espaços. E também essa formação técnica ela é importante para o gestor indígena. Entendi. E, por último, mas não menos importante, né, o curso de Gestão em Saúde Coletiva Indígena. Qual é o perfil também para esse curso? Pronto. Não sei se vocês puderam perceber, mas a gente atende a uma frente, que é Território, Saúde e Educação. Então, a licenciatura é Educação, o curso de Gestão Territorial é Território e o curso de Saúde Coletiva já está falando, atua nessa frente da saúde, né? Então, atuar na CESAI, atuar na CASAI, poder acompanhar o parente indígena que vem enfermo das comunidades, dar uma assistência básica no subsistema de saúde. Então, nessa frente que o gestor indígena está atuando e vem atuando ultimamente. Podendo atuar tanto nas comunidades quanto aqui na cidade, né, nas unidades de saúde que atendem os povos indígenas, é isso? Exatamente. E nós temos até pessoas que já assumiram um papel de interlocutor entre, por exemplo, dentro do Hospital Geral. Tem uma coordenação indígena que acompanha os parentes que vêm enfermos das comunidades. Dá uma assistência melhor, uma assistência mais humanizada, digamos assim. Entendi. Professora, a classificação final do vestibular indígena, ela será divulgada ali no início de maio, né, conforme o cronograma divulgado pela CPV. Então, leva um tempinho ainda, né? Até por conta da análise curricular, da análise ali do currículo, né? Da carta de intenção também. Tem previsão do início das aulas? Como é que funciona?
Sim, a princípio, como você está falando, né, leva um tempo, porque dependendo da quantidade de inscrição, vai demandar pessoas, né? Então, o corpo docente é grande, mas demora para fazer essa análise. Tem que ser uma análise muito criteriosa, né, para a gente não recorrer à justiça, nem dar margem para ninguém, né, entrar com alguma ação judicial contra o nosso processo. Então, sim, nós fazemos isso muito seriamente. Somos todos professores da universidade, nós precisamos prezar pelo nome da universidade, do nosso instituto. E também, esses cursos eles foram programados, digamos assim, para início do segundo semestre, então, para 2025.2. Diga-se de passagem, a universidade ainda, em sua grande maioria dos cursos, estão no semestre 2024.2 ainda. Nós, da licenciatura, como é um diferencial e é modular, nós estamos em 2025.1. Mas todos esses 3 cursos, a previsão é para que se inicie no semestre 2025.2. E como é que a senhora falou na questão modular, como é que funcionam as aulas do Instituto Siqueirã desses 3 cursos? Certo. Vou começar pelo de licenciatura, né? É um curso modular, ele tem o tempo universidade e o tempo comunidade, né? Um tempo de alternância, sim, em que os professores indígenas vêm fazer essa formação, passam algum tempo aqui na cidade e depois retornam para suas comunidades para assumir as suas escolas, mas lá também ele continua desenvolvendo as atividades dele da universidade, que a gente chama de tempo comunidade. São os trabalhos de pesquisa, que são os estágios, que são várias outras atividades que nós encaminhamos. O curso de gestão territorial também, ele é um curso, né, por alternância, que ele faz as disciplinas na universidade, conclui aquele módulo de disciplina e depois ele vai para uma organização fazer o tempo comunidade, como nós chamamos também, o curso de alternância. Já o curso de gestão em saúde coletiva, não, ele é um curso integral, funciona basicamente aqui em Boa Vista. Claro que eles vão atuar nos seus estágios, na CASAI, na CESAI, em alguns outros lugares aí. Mas é um curso regular que funciona conforme o semestre dos demais cursos da universidade. A senhora comentou da questão da alternância, eu lembrei do curso de licenciatura em Educação do Campo, que também funciona dessa maneira, né? Um tempo na universidade e um tempo no campo, nas comunidades, né? Então, exatamente. Semelhante. E essas aulas, quando elas acontecem na universidade, onde que elas acontecem e em qual dos campi da universidade em que elas acontecem? Bem, aqui no campus Paricarana, né, que é o campo central, né, nosso da universidade, nós temos o Instituto em Siquirã. Para quem não conhece, é o primeiro bloco entrando pela Avenida Venezuela, você passa a Guarita, é o primeiro bloco à direita. Então, lá funcionam os 3 cursos, licenciatura intercultural, gestão territorial e gestão em saúde coletiva. As aulas concentram-se, em sua grande maioria, lá mesmo no Instituto. Claro que nós usamos outros espaços da universidade, que isso é interessante para que o acadêmico indígena vivencie outros espaços, mas, em sua grande maioria, as aulas se concentram no tempo universidade, no Instituto em Siquirã, aqui no campus Paricarana. Professora, e para o indígena que está na comunidade nesse momento, mas que tem o interesse em fazer um dos cursos que o Instituto em Siquirã oferece, tem alguma maneira de apoio, de incentivo que a universidade presta a essas pessoas que moram nas comunidades e vêm para a cidade estudar? Sim, como todo e qualquer, né, acadêmico, né, a universidade ela dispõe dos auxílios, tanto auxílio moradia, alimentação, refeição, transporte, que todo e qualquer aluno tem direito, né, independente de ser indígena ou não. Então, assim, hoje nós temos alguns alunos da licenciatura intercultural e outros de gestão territorial e saúde, utilizando-se da moradia universitária, né, que isso é importante, né, porque esse apoio ele é fundamental para a permanência do acadêmico na universidade, porque quem não tem uma renda, quem não tem um pai ou uma mãe que tem uma boa fonte de renda também, é muito difícil. Hoje, o governo federal, né, paga as bolsas permanência para eles, para que eles possam também se manter, né, isso é importante. Temos muitos acadêmicos também que entram naqueles eu esqueci o nome agora, mas que são auxílios, quando ele vai atuar numa secretaria de um curso, um pró-acadêmico, algo do tipo assim.
Então, também temos bolsas de ensino, como o PIBID, e recentemente a Pró-Reitoria, nós começamos, né, um grande projeto agora, então abarca muitos alunos que têm essa vulnerabilidade, então tem um incentivo. E a nossa luta hoje também é pela Casa do Estudante Indígena, que está em processo de judicialização aqui próximo da universidade, que é muito próximo. Essa casa ia ser assim um ganho para nós, porque muitos indígenas vêm e não têm onde ficar, que precisa pagar aluguel. Então, assim, apesar de todos esses incentivos, mas ele tem um gasto em ficar aqui, pagar aluguel, água, luz, transporte, né? Alimentação. Mas, assim, tem funcionado, né? A gente tem feito um esforço, né? A nossa gestão tem feito um esforço para ajudar, né? Para que esse acadêmico indígena ele consiga formar, ele consiga ter seu diploma e voltar para a sua comunidade capacitado e atuar e levar esse conhecimento e pôr em prática nas comunidades indígenas. Não apenas ingressar na universidade, mas sair da universidade formado, né? Exato. E de uma maneira que tenha qualidade esse ensino. Perfeitamente. Porque não adianta só estudar, mas também tem as outras questões sociais. Professora Mariana, muito obrigada pela disponibilidade, por ter participado aqui do programa Assunto Gestão. Espaço aqui para suas considerações e também para fazer um convite, reforçar o convite para que os indígenas se inscrevam no vestibular. Bem, nós agradecemos, enquanto Instituto Insiquirã, em nome da direção do Instituto, de todos os professores que têm feito um trabalho muito grande, árduo, para que a gente consiga atingir, né, os nossos parentes que estão lá nas comunidades que só tem área de voo, porque a gente tem essa realidade, né? Então, a divulgação ela é fundamental, o apoio, né, para a inscrição, para tirar dúvida, né? Estamos à disposição. A Universidade Federal de Roraima é uma das primeiras universidades que abriu essas vagas para indígena, com o movimento social também pressionando, porque isso é interessante, né? A gestão superior, que sempre está nos apoiando para que nós façamos um bom trabalho ali. E, no mais, é dizer que vamos para a luta, porque é assim que o Instituto ele nasce e se mantém, é na luta. E agradecer aos parceiros como vocês que nos dão a oportunidade. Mais uma vez, obrigada, professora Mariana, e obrigada a você que nos acompanhou em mais um programa O Assunto é Gestão, produzido pela equipe da Rádio e TV Universitária da UFRR. Fico por aqui até o nosso próximo encontro. Tchau!